Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já peço uma vez que vocês possam curtir, compartilhar e enviar para os seus amigos o conteúdo deste vídeo, né? Peçam aos seus amigos aí que curtam, que ativem o sininho para receber as notificações do nosso canal, assim também como faça a inscrição no nosso canal, né? É só apertar ali o inscrito, se não tiver login no YouTube, é necessário que você faça, e aí você consegue ser também um assinante para poder receber os nossos vídeos. Bem, o assunto que a gente quer conversar hoje, que a gente vai conversar hoje, é um assunto bastante polêmico no âmbito da nossa sociedade, né? A gente sabe de uma maneira bastante clara qual é a posição da igreja referente a este assunto, obviamente, mas a gente quer então poder tratar aqui de alguns pontos que são fundamentais na compreensão do aborto no âmbito da nossa sociedade. Haja vista todas essas discussões que nós temos hoje em dia sobre legalização do aborto no Brasil ou não legalização do aborto no Brasil. É um problema complexo, né, que envolve uma discussão que é de várias vertentes. Aí. Você tem discussões, parte dessa discussão ela pertence então aos cientistas, na ciência, à medicina, uma parte dessa discussão, ela pertence do conhecimento, né, necessário a essa discussão. Ela, obviamente, ela pertence também à moral, ela pertence também às religiões, né, ela pertence também à filosofia e à nossa própria compreensão de quem nós somos e o que nós viemos fazer, então, neste mundo. Uma coisa bastante interessante é que, infelizmente, os ânimos das pessoas que defendem o aborto são tão aguçados que as pessoas muitas vezes não querem nem ouvir, elas simplesmente militam em favor do aborto. É triste de ver, né, como há pouco tempo atrás, em que foi aceito, né, fizeram a legalização do aborto, foi aceita a legalização do aborto na Argentina, e ver todas aquelas mulheres lá gritando numa grande alegria, como se tivesse ali feito tivessem conseguido algo que fosse maravilhoso. Pelo contrário, né? Algo totalmente deletério para a nossa sociedade, para nós enquanto seres humanos, para nós enquanto seres também espirituais. E nesse aspecto, Aristóteles dá um conselho bastante interessante, que ele fala para evitar o debate com adversários incapazes de reconhecer ou obedecer às regras elementares da busca da verdade. Não adianta você muitas vezes tentar convencer o abortista de que o aborto não é bom, de que o aborto é pecado, ou de que o aborto, na verdade, é um crime, ou de que o aborto é um sinônimo de homicídio. Porque ele não é capaz, muitas vezes, de reconhecer a verdade. E há, muitas vezes, por detrás de muito abortista, um desejo subconsciente de matar. É triste perceber isso, mas como a vida é dada em total desrespeito no âmbito da nossa sociedade e das pessoas que militam, que defendem, né, o aborto e essas coisas, outras coisas tão abomináveis para nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Começando então a nossa conversa propriamente dita sobre o aborto, né, a gente entra então no âmbito de perguntar o que é a vida. Se quando eu cometo um homicídio, eu estou retirando a vida de um outro ser humano, mas a gente começa a perguntar, então, o que é a vida? Se você conversar com um biólogo qualquer, se você conversar, então, com um mestre, um doutor em biologia celular, ele não terá nenhuma dificuldade de dizer que uma célula é vida. A célula é a unidade fundamental da vida, como nós sabemos. Ali existe o material genético daquele ser humano, né? Aqueles 23 pares de cromossomos, X e X se for mulher, X e Y se for homem. Ali existem então,
existe o processo de reprodução daquela célula, que muitas vezes pode se dividir, se tornar outra célula. Você reconhece ali produção de proteínas, que é um processo complexo também no que concerne aí ao estudo da citologia. Você tem vários processos de respiração celular, né, de combustão, né, de queima, então, de carboidrato, por exemplo, e outras fontes de energia, com o objetivo de obter energia para outros processos necessários à ocorrência da vida. A gente sabe que a vida é um grande milagre, né? Eu dou aula de fisiologia e sempre comento isso com os meninos, com os meus alunos, que a vida é um grande milagre. Né? Pela própria teoria da entropia, o universo ele não é acolhedor em relação à vida. Porque a vida ela requer, obviamente, um nível grande de organização. Né? E nós que temos a vida, que estamos vivos, somos seres que lutam diariamente contra essa desorganização. A doença é uma desorganização da vida. Né? E aí, nesse processo, não é difícil, a gente admite, a gente sabe, qualquer biólogo vai dizer que a célula é vida. O próprio Guyton, que é o livro de fisiologia mais utilizado aí nas escolas médicas, e também é assim no Brasil, ele diz que a unidade viva básica do organismo é a célula. Né? Quando você tem uma célula, você tem ali também, obviamente, a vida. Você tem aquelas operações fundamentais tão necessárias à vida. E a gente, continuando então nessa discussão, nessa conversa, é tão notório que se trata, na verdade, de vida, uma única célula, que é apenas necessário que eu pegue uma única célula e leve, então, a microscopia para eu saber que, olha, se trata de uma célula de um ser humano. Se trata de uma célula de um cachorro, se trata de uma célula de apenas observando o material genético. Aquilo que confere toda a peculiaridade daquela célula e que vai, então, posteriormente, no caso das células reprodutivas, dar o que vai ser aquele novo ser humano, aquele novo indivíduo. Então, célula é vida. E aí, as pessoas que vão defender o aborto, dizendo que, na verdade, não se tratam de vida, né? Pense no âmbito da ciência hoje em dia. Se porventura fizessem enviasse, né, aí os astronautas a Marte e encontrassem lá em Marte uma célula. Aqueles que encontrassem uma célula em Marte bradaria aos 4 cantos do mundo. Né, retornaria dizendo aos 4 cantos do mundo, a NASA diria aos 4 cantos do mundo, que na verdade em Marte tem vida. Então, uma célula é vida. E aí paira sobre nós a pergunta, então, né, uma célula é vida, então por que não admitir que a união de um espermatozoide, que é uma célula haploide, com um óvulo, formando então uma célula diploide, formando então um zigoto, por que não admitir que ali nós encontramos a vida? Por que não entender que ali começa a vida? Existe uma corrente na ciência que diz, né, e quer dizer que a vida começa com a nidação. Né? O que é a nidação? A nidação é quando o zigoto vai, se adere, então, né, à parede do útero. E a argumentação para a vida começar ali é a mais fraca possível. Né? Alguns cientistas dizem que é porque na anidação, se a anidação não ocorrer, muitos abortos acontecem, né? Dizendo de um modo diferente. Acontece em muitas mulheres, isso é verdade, a fecundação, ela tem uma relação sexual, e acontece a fecundação em forma de um zigoto. Entretanto, muitos zigotos não fazem anidação e aquele zigoto é então eliminado. Então, por conta disso, né, por causa desses abortos naturais que acontecem por não haver anidação, é que algumas pessoas, algum grupo de cientistas, né, defende que a vida, na verdade, não começa na célula, mas que começa, na verdade, na nidação. Mas se é assim, então deveremos mudar então os nossos livros e essa nossa compreensão de que uma célula é vida. E a gente precisa compreender também, aí outra pergunta que paira aí sobre nós, é justamente sobre o que é um ser humano.
né? Nós sabemos então, e aí recorrendo mais uma vez à ciência, né? Nós sabemos que um ser humano, a gente o classifica como um mamífero, ele pertence ao reino animal, ele é então um mamífero, né? Ele mama, quando ele nasce ele mama, a mãe tem capacidade de produção de leite, que vai ser o primeiro alimento daquele mamífero, ele pertence aí ao chordata, né? Aqueles que têm uma coluna vertebral, ele é do gênero Homo, ele pertence então à espécie Sapiens, né? E à subespécie Sapiens, então ele é o Homo sapiens sapiens. Assim, né, a ciência descreve o ser humano e como descreve, além dele, né, os outros organismos que ela conhece, como a gente estuda na sistemática e na classificatória, na ciência. Entretanto, o homem, como a gente sabe, ele tem potências que os outros animais não têm. Ele tem razão, né, essa capacidade de raciocínio, ele tem autoconsciência, ele tem consciência, né, e é um ser extremamente inteligente e por conta disso é capaz de modificar tanto a realidade, dominar e submeter, né, a Terra onde nós vivemos. Este é o ser humano, com essa capacidade tão peculiar que é a consciência e a autoconsciência. O ser humano, diferentemente dos outros animais, ele sabe o que é, ele sabe e ele sabe que sabe. Né? Trocando em miúdos, ele tem consciência e autoconsciência. No caso da consciência, ele é capaz de reconhecer um determinado objeto. Né? Quando eu olho para essa lapiseira, eu sei que é uma lapiseira. O nome disso é consciência e eu sei, estou reconhecendo a lapiseira. Mas além disso, eu tenho autoconsciência. Eu sei que eu sou um ser humano e eu sei que isso aqui é uma lapiseira. Os demais animais não têm esta capacidade. Né? Então o ser humano é extremamente inteligente, o ser humano tem essas faculdades que faz dele tão peculiar, obviamente, em relação aos outros animais. Então nós temos uma classificação, nós temos uma espécie. E se a célula, então, é vida, se eu consigo pegar uma célula, colocar então no microscópio, e o cientista vai me dizer o seguinte, olha Vinícius, isso aqui é uma célula humana, então por que não entender que aquela célula, aquele zigoto que se formou, faz parte também dessa espécie humana? É claro que faz. Aquele zigoto que nós sabemos é vida, é um zigoto, é uma célula da espécie humana, então também é um ser humano. Algumas pessoas, né, espiritualistas vão dizer que passa a ser um ser humano a partir do momento em que a alma é então infundida naquelas células. Como pensar em alma sem corpo se a alma é aquela que, diz Aristóteles, que anima, é aquela que dá ânimo? Né? Nós temos então as potências, né, da alma, vegetativas, né, e as demais potências, imaginação e etc. Como trabalhamos nos outros cursos, né, nos outros vídeos desse canal, não vou me aprofundar nisso aqui. Né? Mas como não entender e admitir o mais óbvio, que o zigoto é uma célula e que essa célula pertence, então, faz parte, né, da espécie humana e que, portanto, também é um ser humano, ainda que não tenha se desenvolvido, ainda que demore ainda que precise ainda de todo o aporte, todo o cuidado da mãe, ainda que não tenha vindo ao mundo, ainda que não tenha ainda consciência, obviamente, mas virá a desenvolver esta consciência, ainda que não tenha autoconsciência, ainda que seja um conjuntinho ali de células apenas. E aí vão dizer, não, meu corpo, minhas regras, colocando então o corpo, né, o feto ali na barriga da mãe, no útero materno, como se fosse, na verdade, uma parte da mulher, em que a mulher, na sua grande capacidade de discernimento, na sua grande liberdade, ela possa dizer, né, ela possa decidir se ela vai arrancar aquele, entre aspas, órgão dela, ou se ela vai mantê-lo, porque ela é livre, porque o corpo é dela. Pera lá. Aquele corpo, dentro dela, não é ela. Ah, não, é só olhar a gravidez. Esse é o primeiro argumento que faz cair por terra essa ideia falaciosa de que, na verdade, ali, né, aquele zigoto ou aquele feto, ele se trata, na verdade, do corpo da mulher.
Não é. Na gravidez existe uma coisa muito interessante que acontece, é que a grávida, ela sofre um processo de imunossupressão. A gente sabe que nós temos, né, o nosso sistema imune, e esse sistema imune, ele é responsável por atacar, né, aquilo que é diferente do nosso organismo. Então, quando a gente entra em contato com um vírus, com uma bactéria, o corpo, né, o sistema imune, entende que aquilo ali não pertence a nós e vai atacá-lo porque ele vem de fora. A mulher, quando ela engravida, né, a mulher grávida, existe todo um complexo de coisas que acontecem nela para que a imunidade dela reduza. Porque se ela continuar com a imunidade alta, o corpo reconhecerá aquele feto como não self, ou seja, como não pertencente a ela, e vai atacá-lo até acontecer um aborto. Isso não acontece porque a imunidade da grávida, ela cai, ela diminui, e o sistema imune perde, então, essa capacidade de identificar o feto como não pertencente a ela. O sistema imune vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui não é nosso, vamos atacá-lo? Porque, na verdade, metade do material genético presente ali é do homem. A mulher não se fecundou-se a si mesma. Ela não se fecundou, isso era impossível. Certo? Não se fecundou, isso é impossível. Né? Ela recebe, então, obviamente, o espermatozoide, que não pertence a ela, que não é dela. Então, na melhor das hipóteses, um pedaço daquilo ali do feto é dela e um pedaço pertence àquele parceiro sexual dela com o qual ela manteve uma relação sexual. O corpo não é dela. E ainda que você entendesse, então, o feto como, na verdade, um órgão, você estaria, na verdade, defendendo ali o direito daquela grávida a fazer uma automutilação, se você entendesse, porventura, que o feto, na verdade, não é dela. Né? Se você entendesse, na verdade, que aquele feto pertence, então, a ela. Então ela vai fazer uma mutilação. Então ela vai arrancar aquele órgão fora. Você estaria defendendo o direito dela de se automutilar. E é muito interessante nesse processo nós observamos como as pessoas, infelizmente, defendem o aborto sem nenhuma moral, sem nenhum respeito, né, a tudo aquilo que nós construímos enquanto humanidade, sem nenhum respeito à própria espécie humana. Então nós precisamos aí, obviamente, enquanto católicos, lutar contra este mal, lutar para que isso não seja de nenhum modo aceito. Algumas pessoas vão argumentar que o aborto como uma espécie de saúde pública, né? E sempre com aquele pragmatismo absurdo, né? O raciocínio é o seguinte: a mulher rica, ela vai a um outro país, ela faz o aborto e ela fica bem. Isso é falacioso, isso é falso, por vários motivos. Primeiro, que o próprio procedimento cirúrgico a que essa mulher vai ser submetida, ainda que ela faça o hospital, obviamente ela vai ter riscos. Né? Ainda que ela faça uma curetagem, né? Ainda que ela tome ocitocina ou outro remédio qualquer para fazer aquele aborto, ainda que seja com a ajuda de um ginecologista, obviamente existem riscos referentes a isso. E mesmo assim, você estaria dando ali uma resposta simples para um processo que é totalmente complexo. Pensem em toda a dificuldade, problemas psicológicos e psiquiátricos que essa mãe irá desenvolver por fazer aquele aborto. E após esse aborto, das duas, uma. Ou aquela mãe vai cair numa frieza muito grande em relação à vida, ou ela vai passar o resto da vida com grande remorso em relação àquele homicídio que ela praticou. O grande sofrimento a que essa mãe estará submetida. E, obviamente, tenho solidariedade, e sempre terei, com as mães que, em dificuldade, que passando por processos aí difíceis na questão financeira, né, passam por dificuldades e têm medo aí em relação ao futuro, às vezes são de origem muito pobre, e etc, etc, etc. Só que isso não é e jamais será uma solução. Isso será atrair, então, mais problemas para aquela mãe, para aquela família, fora de todo o problema espiritual que a gente vai ter em relação a isso. Então, o que nós precisamos fazer são medidas de assistência, obviamente, para essas mães, para que elas não se submetam a esse procedimento homicida, para que elas não corram o risco
de também perderem o útero, como acontece com homens, ou perderem a própria vida nesses procedimentos absurdos que são realizados em clínicas de aborto clandestino. E algumas pessoas vestidas aí com uma certa bondade querem defender, então, né, defender esse homicídio, defender esse assassinato, como se fossem aí pessoas boas que têm pena, pobrezinha, daquela mulher que precisa fazer um aborto e não tem condição de fazer aquele aborto. Não se fala em estruturação familiar, não se fala em planejamento familiar, não se defende em campanhas, né, no intuito de fazer uma programação familiar com responsabilidade, mas defendem de modo asqueroso o aborto. Nós sabemos que aquilo que Jesus manda com que nós façamos, né, é o bem, então, ao próximo. Por que essas pessoas abortistas, né, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Barroso, que defende para todos os lados o aborto, né, que é a favor da causa abortista, que trabalha para isso, e tantos outros abortistas, por que essas pessoas não começam, então, campanhas para ajudar essas mães, né, a criar essas crianças, ao invés de fazer aborto? Porque podem ter certeza, muitas dessas mães não têm interesse algum de fazer aborto, mas são levadas a isso, né, por desamparo, por não ter quem auxilie, por não ter quem ajude. Então, por que nós não podemos fazer campanhas aí pró-vida e contra o aborto? Por que não podemos, então, delegar as nossas energias, as nossas forças para ajudar as pessoas, essas mães que estão em situação, sim, de dificuldade financeira? Por que não? Né? Eu me recordo de uma situação que aconteceu uma vez, eu estava na igreja, né? E aí pediram que eu atendesse, né, espiritualmente uma mulher, e falaram que era urgente, etc. E eu saí, né, e fui atender aquela mulher. E vejam a situação, né? Aquela mulher estava exposta, ela me contou a história dela, obviamente não revelo aqui o nome, na verdade nem eu mesmo lembro, que tem muito tempo isso. E um homem, né? Ela conheceu um homem, ela não era daqui, ela era de um estado distante aqui do Rio de Janeiro. Ela conheceu um homem, esse homem, elas começaram a namorar, ele trabalhava lá, mas morava, na verdade, aqui em Itaperuna. E esse homem, então, ele namora e traz ela para Itaperuna, diz que ia viver com ela, iria se casar com ela. Quando essa mulher chega aqui em Itaperuna, na verdade, ele arrumou uma casa para ela ficar, porque ele tinha, então, já filhos e uma esposa, e que ela seria para ele, na verdade, a amante. Ela, então, sem dinheiro, sem condição nenhuma, de uma situação muito difícil, não tinha sequer para onde ir, continuou vivendo aquela vida miserável, apesar de, aparentemente, não querer vivê-la. E então ela engravidou, e este homem, né, que era aí o amante dela, né, que a princípio seria namorado, marido, me se tornou, na verdade, um amante. Queria que ela fizesse um aborto, havia marcado para poder fazer o aborto, e que naquela tarde ela iria abortar. Essa mulher vinha desesperada, né, pedindo ajuda. Ela falou, ela a princípio chega para mim falando, eu vou abortar, eu vou abortar, eu vou abortar. Né, eu falei, não, a senhora não vai abortar. O máximo que vai acontecer é a senhora ter essa criança dela para mim, mas eu não vou admitir que a senhora faça isso. Eu prometo que eu dou toda a ajuda, eu fico ao lado da senhora, eu faço o que for necessário, mas esse aborto a senhora não vai fazer. Eu não poderia de modo nenhum deixar aquela mulher, né, abortar. E eu falei, olha, a senhora vê, foi curioso porque dava para ver no desespero daquela mulher que ela não queria realizar aquele aborto. Ela não tinha interesse, não queria realizar o aborto. Entretanto, ela estava numa situação de tamanho desespero que ela chega para mim falando que iria abortar ali, que aquilo era por volta de 1h e que 3h da tarde estava marcado o aborto para ela. E ela me disse, olha, existe uma chance de eu fazer uma coisa. Fazer o que é? É eu retornar, né, para a minha cidade. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, nós vamos arrumar o dinheiro para a senhora, nós vamos dar o dinheiro da passagem para a senhora e mais alguma coisa para a estrada, e a senhora retorna para casa da sua mãe. Nós conseguimos colocar essa mulher, então, no ônibus, e ela retorna, então, para
a sua casa com esse filho e, para a glória de Deus, né, ela mandou depois as fotos para a secretária da paróquia que estava comigo, ela mandou as fotos, né, toda feliz, toda alegre com aquele filho que ela tinha, que ela teve, né, graças a Deus que deu a ela aquele auxílio através de nós da paróquia. Vejam que muitas vezes essa mãe não quer realizar esse aborto, mas se vê em uma situação totalmente complicada. Por que não podemos ajudar essas mulheres com campanhas pró-vida, com campanhas contra o aborto? O pessoal da Mãe do Infinito Amor, que cuida da obra, tem uma campanha maravilhosa, né, que na pessoa da Ana Paula, né, que é responsável, mas que ajuda, então, né, chama Projeto Manjedoura, né, tem lá no Instagram deles, se vocês quiserem ajudar, eu recomendo, que é uma campanha em que Nossa Senhora pediu a eles, né, que fizessem o projeto para ajudar mães nessas situações, né, de dificuldade social. E lá eles fornecem atendimento de nutricionista, ajudam com fraldas, com roupas e outras coisas mais que essas mães precisam, né, numa campanha pró-vida, né, num trabalho muito bonito que é realizado já há bastante tempo, há alguns anos. Né? Então, levantemos então essas campanhas, nem que seja para dar um pacote de fralda para uma campanha dessa, nem que seja para ajudar uma mulher grávida em situação de dificuldade. Mas sejamos pró-vida, sejamos, então, a favor da vida. Né? Nós sabemos a igreja, então, entrando no parâmetro religioso, obviamente, acredita, né, prega e diz que é na fecundação que a gente começa a vida. Na fecundação já é um ser humano, ela vai fazer tudo que ela puder para poder defender, então, a vida. Né? Tertuliano diz, né, é um homicídio antecipado impedir alguém de nascer. É já um homem aquele que virá a ser. O Papa Estevão V diz, é homicida aquele que fizer perecer, mediante o aborto, o que tinha sido concebido. E São Tomás, né, o aborto é um pecado grave, contrário à lei natural. Se alguém quiser ter, né, ler, né, alguma coisa sobre, aprofundar um pouco mais no assunto, eu recomendo a Declaração sobre o Aborto Provocado, né, que é um documento da Congregação da Doutrina da Fé. Só você colocar no Google, que certamente vai aparecer lá para você, né, Declaração sobre o Aborto Provocado, né, dizendo aí, destrinchando esse assunto sobre aquilo que diz a igreja sobre o aborto. Né? Então, nós vamos lutar, né, lutar pela vida, porque é vida. Quantos abortos, né, quantos homens hoje não fazem a diferença no mundo e que estiveram para ser abortados? Uma história muito bonita daquele cantor Tiago Brado, né, em que a mãe chegou a tomar a medicação, mas por graça de Deus, ele não foi abortado, e hoje faz toda a diferença, né, cantando tão bem, né, músicas católicas e levando tantas pessoas para Deus. Ou a história de um dos maiores jogadores do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, né, em que a mãe também iria abortá-lo por situação de extrema pobreza, extrema dificuldade. Cristiano Ronaldo foi considerado o melhor jogador do mundo, né, algumas vezes, e hoje continua sendo aí, apesar de um pouco mais velho, continua sendo um grande jogador. É claro que toda a vida deve ser respeitada, mas pensem, né, que às vezes naquele aborto que foi realizado, talvez esteja a cura do câncer, a cura para a AIDS, né, ou esteja para simplesmente aquela mãe que ainda não encontrou um sentido para a vida, encontrar ali um sentido para a vida. Daquela mãe que talvez não encontrou com Deus, às vezes naquele filho que ela teve com tanta dificuldade, ela ter ali um contato e uma experiência com Deus de um filho que talvez vai ser quem vai cuidar dela quando ela estiver desamparada na velhice. Nós defenderemos a vida, nós lutamos pela vida, nós acreditamos que a vida vale a pena e nós defenderemos isso até o fim. Até o fim. A despeito desse mundo, a despeito, né, apesar de algumas pessoas acharem que estão sendo boas ou propagando bem, defendendo algo tão baixo e tão vil. Existe uma revelação que Deus deu a gente tem no livro da Misericórdia, a Santa Faustina,
né? Tem um trecho lá, eu ia trazê-lo, acabei esquecendo, mas em que Jesus mostra a Santa Faustina, né, de cidades que seriam destruídas por causa da realização de muitos abortos. E aí, entrando por fim no âmbito espiritual, você atrai maldição para a sua vida, defendendo o aborto, que é um homicídio, ou praticando este aborto. Eu sei que muitas vezes talvez tenham muitas dificuldades em relação a assumir, por exemplo, uma gravidez num contexto, né, simplesmente de um namoro em que talvez a mulher ainda não esteja casada, ou mesmo de que nem era um namoro, mas saiu numa festa e acabou engravidando. Mas defenderemos a vida até o fim. Grandes maldições atraem as pessoas que praticam o aborto. Grandes males espirituais a gente percebe, né, sobre quem pratica o aborto. Nós tocamos em aspectos aqui da ciência, tocamos então em aspectos até mesmo filosóficos, em aspectos da igreja, em aspectos espirituais sobre o aborto. Não atraia essa maldição para a sua vida. Acredite na vida, acredite na providência de Deus, que irá providenciar todas as necessidades desse feto, desse cigoto, desse embrião ainda, que ainda não se mexe, que ainda não fala, que ainda é apenas um punhadinho de células, mas que pode vir a ser um grande homem, uma grande mulher e fazer toda a diferença nesse mundo. Defenderemos a vida até o fim. Muito cuidado com os abortistas que dizem ser do bem, defender o bem, e as mulheres em situação de dificuldade financeira e social. Por detrás de muito abortista existe um desejo subconsciente de matar. É um assassino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.